Harmonizado com a música do nosso cantor Joaquim Canudo. É de muita alegria, um momento de tarde, de felicidade de estarmos aqui reunidos no nome do mestre querido. Há muito tempo que o trabalho do Justo já deu início, com a evangelização das crianças. É um trabalho belíssimo com ele, com nossos tios e tias, que é Paulinho, que hoje trabalhou aqui com as crianças. Eu cheguei aqui, estava repleto de crianças, aquela alegria só, Aí tem a campanha do quilo também, que faz parte do trabalho. Quando é que vai ser, Joaquim? No segundo domingo de cada mês, Segundo domingo e o quarto domingo. São trabalhos que a Casa Espírita nos oferece, para quem quer trabalhar, porque trabalho é vida, como Jesus disse, que o Pai trabalha até hoje e Ele trabalha também. Então são essas as tarefas que o centro nos proporciona para que nós possamos fazer parte desses trabalhos. E ao invés de a gente ficar em casa, que aconteceu muito comigo isso, eu ficava em casa ali, sem saber o que ia fazer. Era andarilha de centro em centro, e nenhum eu tive tanto aconchego como aqui, que aqui foi realmente onde eu me encontrei. Aí já tenho as tarefas certinhas que vou fazer, sem ficar ociosa em casa, Então, é esse maravilhoso trabalho, maravilhoso incentivo que o centro nos proporciona. Tem a livraria, minha gente, ali. Tanto livro maravilhoso que faz a gente despertar, adquirir conhecimentos, através dos estudos. E cada livro é um aprendizado. Cada tarefa, cada palestra que a gente assiste é uma lição para a gente. Muitas vezes a gente sai, quantas e quantas vezes a gente não sai reabastecida daqui, com tanto aprendizado maravilhoso que os nossos irmãos estudam, trabalham, pesquisa para hoje, como nosso irmão Jailton, que se preparou e veio de tão longe, de Carpina, São Lourenço da Mata. Veja que distância que ele veio, com tanto amor, e chegou aqui logo cedo. Faz tempo que ele chegou. É um irmão dedicado, que se dedica ao trabalho do Cristo, do Mestre Jesus e da Seara Espírita. O nosso Jailson Costa, que ele é do Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, e vem trazendo o tema abençoado período de uma existência. Abençoado período de uma existência. Veja que tema, E a gente vai apreciar ele fazendo sua explanação. Agora, antes dele, vai ter Catarina, que vai fazer a prece inicial. Com você, Catarina. Boa tarde a todos e todas. Eu peço para que fechem os olhos, inspirem profundamente e expirem, ou seja, coloquem o ar para fora em agradecimento. Agradecimento a Jesus, ao nosso Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos nessa casa de estudo, trabalho e bênçãos, aonde desde cedo a espiritualidade amiga já se faz presente, fazendo já o seu trabalho. Agradecendo ao Cristo pelos irmãos encarnados e encarnados que aqui se encontram para receber essa bênção da palestra e também da bênção final.
E para finalizarmos aqui, vamos todos rezar o Pai Nosso por agradecimento por mais essa tarde, por mais essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. E dando prosseguimento, passo agora a palavra à Glória. Seu Jailson, pode vir, viu? E a paz de Jesus lhe ilumine sempre, lhe inspire, que seu anjo da guarda esteja ali, lhe inspirando em tudo que o Senhor estudou. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Assim pode. Obrigado. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor e do Núcleo de Divulgação do Evangelho do Lar. Agradecemos ao Grupo Espírita Júlio César, que através do nosso irmão nos formulou tão honroso convite, concedendo-nos mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Esta é a condição a qual nos encontramos aqui. Não somos palestrante, expositor, orador, e como eu disse ali ao Paulinho, no máximo, e olhe, conversante. O tema que nos foi proposto esta tarde, o abençoado período de uma existência. Desde os tempos remotos em que nós estamos aqui peregrinando sobre este orbe, jamais estivemos abandonados. Desde os profetas, que sempre nos conclamaram a endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas, até o nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus, que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo assim, espíritos rebeldes, criaturas rebeldes que os somos, ainda preferimos trilhar o nosso próprio caminho. E eis a razão porque vivemos batendo cabeça aqui e ali. Porque maior que seja o nosso contentamento e a nossa felicidade, há sempre um vazio imenso que nos traz uma profunda tristeza. Cristo, através do seu exemplo, em que a gente poderia abordar os mais diversos temas, e este é um. E nós, que hoje aqui nos encontramos em um planeta de provas e de expiações, devemos nos esforçar um dia após o outro para tornar essa atual existência uma bênção em nossa vida. Não nos faltam recursos para isso.
falta-nos a determinação, uma tomada de decisão para mudar o rumo de nossa vida. Mas mais de 8 bilhões de criaturas que aqui estão jordaneando, e como nós estamos presos às satisfações terrenas, às satisfações materiais, nós que ainda exaltamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, resistimos bravamente a nutrir dentro de cada um de nós o Evangelho Redentor, que irá nos libertar da prisão a qual nós nos enjaulamos. Só através do Evangelho de Cristo, só através de praticar um dia após o outro o esforço da nossa própria corrigenda, é que nos será possível galgar passos adiante. Mas apesar de tudo isso, apesar da nossa rebeldia, nós temos um Pai maravilhoso, que nos ama de forma incondicional, e nós só compreendemos isso quando a doutrina espírita surgiu há 165 anos. É ela que vai nos conduzir de forma clara, objetiva, a nossa redenção, porque ela coloca sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade, a nossa vida. Deus é o nosso Pai, aquele que nos criou, simples e ignorante, mas perfectível. Mas a alcançar a perfeição é determinação de cada um de seus filhos. Jesus, guia e modelo para esta humanidade, galgou também os mesmos caminhos equivocados que nós galgamos, mas ele alcançou o que nós vamos alcançar, a plenitude espiritual. E só temos essa certeza com o advento da doutrina espírita. Cristo houvera afirmado que viria o Consolador, e a doutrina espírita é que vem nos consolar, vem trazer para nós uma nova perspectiva de vida, que até então não tínhamos nenhuma perspectiva de vida. Morreu, acabou, a tua vida encerra-se no túmulo, não tem mais nada. E a doutrina espírita vem nos trazer de que a vida é eterna, porque nós somos espíritos imortais. E cientes disso, convictos disto, é hora de traçarmos um novo roteiro, determinarmos um novo rumo em nossa vida e fazer com que a atual jornada ela já seja coroada com princípios de bênçãos na nossa vida, porque Deus jamais deixou de derramar as suas bênçãos sobre nós. Nós é que jamais nos tornamos aptos a recebê-las. Então é o momento de refletir, de analisar, de ponderar. E nós que adentramos dentro da doutrina espírita, não devemos receber tudo de forma cega, mas devemos sim refletir sobre as mensagens que vieram do mundo espiritual para todos nós. Como bem afirmou João, não crede em todo espírito, mas vede se ele é de Deus. Todos os espíritos são de Deus, mas o que ele dizia agora, vê se a coerência,
se a responsabilidade, se aquilo que ele te transmite está em consonância com a lei de Deus, que é a lei de amor. É essa lei que nós resistimos a seguir. É essa lei que não nos permitimos ser envolvidos por ela, porque ela é o grande processo transformador de toda e qualquer criatura. E Jesus, pleno, convicto disso, ele afirmou: nenhuma de minhas ovelhas ao qual o Pai me confiou ficará perdida. Por mais que a gente veja tanta tribulação, por mais que a gente veja tanta violência, tanto horror, tanta desigualdade, e como disse a nossa irmã, cheguei cedo aqui, estava conversando com o Joaquim, né? Isso aqui não existia quando eu morei em Rio Doce, na primeira etapa. A vida era uma maravilha. Ficávamos na rua até 10, 11 horas da noite, correndo, brincando. Não tinha a violência que impera hoje. Não tem a proliferação de drogas que tem hoje. Mas apesar de tudo isso, esse quadro que a gente vê, a guerra na Ucrânia, irmãos nossos morrendo de fome na África, os nossos índios morrendo. Apesar de tudo isso, apesar de toda a violência que nós colocamos nesse órgão, ele irá se transformar, porque nós iremos nos transformar, todos nós. Essa é a plena convicção de Cristo, porque ele sabe do resultado final que alcançará cada um de seus irmãos. Todos nós seremos um dia espíritos crísticos, mas olha, não iremos ficar de braços cruzados contemplando o universo, não. Nós vamos trabalhar, porque Deus conta com a nossa regeneração, com a nossa transformação, com a nossa reforma, com a nossa ressurreição, porque Ele precisa de cada um de seus filhos para trabalhar na sua grande seara. E essa é a forma que encontramos de tornar cada uma de nossa existência uma bênção. Porque o mais importante não é as bênçãos que recebemos, não é sermos bênção, mas sim sermos uma bênção na vida de alguém. Sermos uma bênção na vida de alguém. Este deve ser o objetivo de cada um de nós. A nossa jornada aqui, nós vamos cruzar com pessoas das mais diversas situações, mas o que a doutrina espírita nos esclarece é que nós precisamos compreender cada um daquele que está conosco na nossa jornada, porque trazemos conosco um pretérito a qual desconhecemos, a qual Deus colocou uma nuvem na nossa recordação para que não nos lembremos de quem fomos. Mas eu lhes digo, o passado está ao nosso redor. Não enxergamos, não compreendemos, não entendemos, mas o passado está ao nosso redor. Está no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo profissional, no nosso núcleo religioso, no nosso núcleo social. O nosso passado está ao nosso redor. Alguns
nos fortalecendo na nossa jornada, nos trazendo inspiração, incentivo, estando de braço dado conosco nesse empreendimento que nós temos atualmente. Este é o pretérito que nós resolvemos, que conseguimos nos reconciliar, estamos juntos na caminhada. Mas aqueles que não conseguimos nos afinar bem, não simpatizo com Joaquim. Joaquim não simpatiza comigo. Nunca nos vimos, nos conhecemos hoje. Isso é o reflexo do nosso passado, que impacta de forma negativa dentro de cada um. Esse pretérito precisa ser resolvido. Reclama conciliação. Mas o que é que a gente faz? Dá as costas. Não quero nem conversa com fulano. Não simpatizo e não quero conversa. Mas precisa te reconciliar, porque é o sentimento íntimo do ser que traz consigo, e é esse sentimento que causa aproximação ou rejeição. E é nesse processo que a gente precisa refletir. E que coisa boa para nós, que temos a doutrina espírita a nos esclarecer, a nos orientar, a nos trazer reflexão sobre esses momentos, sobre esse sentimento que repentinamente saiu de mim com relação a quem quer que seja. Porque não é raro, pessoas encontram alguém, nunca viu, mas parece que conhece as pessoas há milênios, simpatiza de imediato, não pertence à família consanguínea nem nada, mas dentro de casa, dentro do lar, não consegue, irmão, parece gato com rato. Esse é o pretérito que está aqui ao nosso redor. Aquele que nós resolvemos marcha conosco, mas aquele que está a ser resolvido, a reclamar a conciliação, nós estamos o tempo todo em luta, em combate. E essa é a hora da gente arrefecer os ânimos. São essas situações que nós devemos lembrar exatamente do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Orai e vigiai. Essa é a recomendação de Cristo para nós. A oração, a vigilância. Precisamos vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Somos nós que precisamos tomar esta decisão. Ao longo do tempo, nós temos a Igreja Católica com mais de 1.700 anos nos evangelizando. Nós temos a Igreja Protestante com mais de 500 anos nos evangelizando. E sempre colocou que nós devemos esperar em Deus, esperar em Cristo. A doutrina espírita nos esclarece. Toma a decisão, porque a tua reforma, o teu transformar é uma decisão tua. Nem Deus nem Cristo virá com a varinha de condão e te transformar em novo ser. Você precisa trabalhar para isso. É responsabilidade sua quem você é. Recordando que Deus nos criou simples e ignorantes, porém
perfectível. Por quê? Porque não há privilégio na criação divina. Se Cristo alcançou o ápice, nós iremos alcançá-lo, mas isso depende da nossa caminhada, da nossa tomada de decisão. Refletir quem queremos ser. Eu quero ser mais paciente, mais tolerante, menos ranzinza. Então vamos começar a trabalhar isso em ti. Não, mas quando eu chego, quando eu abro a porta, quando eu entro na rua, já vejo fulano, não simpatizo com o papo. Vamos trabalhar isso. Porque aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, que são os sentimentos que nos afastam de Deus e de Cristo, são os sentimentos que retardam a nossa caminhada, nós estaremos nos defrontando com Ele. Não há outra forma de nós nos regenerarmos que não seja no embate. No embate. Mas esse embate é íntimo, é de cada um, é de cada criatura. O que Cristo veio, trouxe o Evangelho, trouxe a Boa Nova para nós. Mas a quem cabe a decisão de seguir o Evangelho? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e venha. Mas como é que nós fazemos? Como jovem, rico. Já cumpro todos os mandamentos. Ótimo, meu filho. Desprende-te desses bens materiais, vem e me segue. Dá não, Senhor. Me desfazer dos meus bens? Não dá. E isso atrasa o nosso processo. Isso atrasa a nossa caminhada. Isso atrasa a nossa transformação, a nossa regeneração. Está tudo dentro daquilo que Cristo deixou para nós há mais de 2000 anos. E o que vem a doutrina espírita nos trazer um maior entendimento sobre o que Cristo deixou para nós. Ampliando a nossa capacidade de entender, de compreender, para que nós possamos tirar exatamente a trave que há em nossos olhos. Mas é mais fácil eu enxergar o argueiro do próximo. Vede o argueiro que está no olho do vosso, mas não consegues enxergar a trave do vosso olho. Vê o defeito de fulano, de cicrano e de beltrano, mas não reparas que quando tu olhas o defeito e critica, o maior defeito é o teu, porque estás censurando o teu irmão. E a gente esquece que Cristo não censurou, não condenou absolutamente ninguém. Mas orientou, esclareceu, instruiu, exemplificou. Primeiro ele trouxe a palavra, a obra. Depois ele nos mostrou que a nossa jornada sobre este orbe seria de aflições. Mas aquele que perseverar até o fim irá se salvar. Mas salvar-se de quem? De si mesmo. Não conseguimos enxergar isso no momento em que Cristo é surrado,
humilhado, violentado, rejeitado, condenado, porque trouxe para nós o amor. E nem aprendemos quando ele roga ao Pai, o Criador, o perdão para nós. Esta é a razão porque as nossas vidas ainda não se tornam bênção. Reclamamos disso, daquilo e daquilo outro. Vivemos preocupados com o tempo, com o clima, com a violência. E esquecemos de fazer com que sejamos bênção primeiro em nossa vida. Porque em o sendo, nós vamos disseminar, transmitir bênção para a vida de alguém. Alguém irá receber essa bênção. Alguém irá começar a compreender, transformar a sua jornada. Porque no processo de transformação de todos nós, não é uma imposição, é livre escolha. É livre escolha. O que nós aprendemos como castigo de Deus, como justiça de Deus, aquele Deus implacável, vingativo, justiceiro, que ainda se propaga até hoje, não conhece Cristo. Porque Cristo apresentou o Deus que nós não conseguíamos sequer falar com Ele. Porque era até então apenas um sacerdote do templo e só Ele era quem falava com Deus. Porque iríamos ao templo e os nossos erros, os nossos equívocos eram pagos em óbulos, de acordo com a gravidade, maior era o óbulo. Mas Cristo nos apresenta o Pai. E quando ele inicia a oração, diz: Pai nosso. Ele não disse meu Pai, mas ele disse Pai nosso. É o Pai de toda a humanidade, de todos aqueles que estão peregrinando neste imenso universo. Mas como é que eu vou transformar a minha vida, essa minha existência, em um período abençoado para mim? E quando eu chego em casa são problemas, problemas e problemas. Chego no trabalho, é um chefe mal-humorado, é um colega mal-humorado. Ando no trânsito, é um motorista irresponsável, um motoqueiro irresponsável. E assim vamos conduzindo a nossa vida apegado a todas essas situações. Mas a responsabilidade é nossa, nós somos o culpado disso, porque nos permitimos envolver por essas situações. Elas impactam em nossa vida porque nós permitimos. Alguém entra na sua casa se você não abrir a porta? Ninguém vai entrar. Só vai entrar se você permitir. Então, essas situações que nos envolvem no dia a dia impactam de forma tão negativa em nós
é porque nós permitimos. Ainda não construímos em nós uma barreira sólida, eficaz contra isso. Aí vamos recordar o que Cristo falou: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas o reino de Deus é uma obra que cada criatura tem que realizar em si. Para que você possa então participar da festa, estar com a roupa nupcial. Então é hora de agirmos em prol de nós mesmos. Então, quando Cristo recomenda, recordar novamente, orar e vigiar, exatamente isso. É que nessas situações adversas em nossas vidas, é o momento da gente parar, respirar fundo, orar, refletir, analisar. Não agir por impulso, não agir naquele momento, não responder naquele momento, refletir. E a doutrina espírita nos embasa isso. Quando ela diz: antes de você empreender qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer ação, coloque-se no lugar do outro. Primeiro faça isso. Não, mas isso é um pobre coitado. Não, eu também sou pobre coitado. Então, nós somos criaturas que estamos necessitando do amor de Deus. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Diz o dito popular que não brigam dois quando um não quer. Então, pronto. Esse é o momento da gente refletir nesse dito popular. E são essas pequenas, mas grandes decisões que a gente toma na nossa vida que irá tornar a nossa vida uma bênção. Porque na medida em que a gente vai se esforçando nisso, na medida em que a gente começa a praticar, o Evangelho de Cristo, a gente vai compreender que é o que há de mais importante na nossa vida. Porque quanto mais a gente se nutre desse Evangelho e pratica-o, quanto mais a gente procura compreender o nosso semelhante, quanto mais a gente se autoanalisa, eu preciso me autoanalisar, me reconhecer e entender: opa, nesse ponto aqui eu preciso de trabalhar, eu ainda sou pavio curto, mas olha, a gente tem que alongar esse pavio. São esses pequenos detalhes da vida de cada criatura que cada um precisa trabalhar. E o que a vida faz conosco, ela traz para junto de nós, colidindo conosco, aquilo que eu preciso trabalhar. É isso que a vida faz em cada criatura, aquilo que ela precisa trabalhar. Eu trabalhei com um cidadão. Se eu for falar da vida dele aqui, vai faltar lenço, porque a vida familiar dele era um verdadeiro caos.
mas ele nunca chegou. Eu trabalhei uns 10 anos com ele. Nesses 10 anos, ele nunca chegou um dia mal-humorado, nunca chegou um dia reclamando da vida, nunca chegou um dia maldizendo a família. Todo dia que chegava era um sorriso. Ele podia estar até se destruindo por dentro, mas no seu ambiente profissional ele era uma pessoa extremamente alegre, cortês, dedicada ao seu trabalho. Então é isso que transforma e fortalece a criatura nesses embates. É aquilo que eu lhes falei de não se permitir envolver pela situação adversa. Porque se ele se permitisse se envolver, todo dia ele chegava reclamando da vida, xingando a família, e por extensão ia contaminar o ambiente profissional. Mas o que ele chegava sorrindo, contente, alegre, satisfeito, e essa forma era com que ele era acolhido também. Chegou fulano, tudo bem, seu fulano, tudo certinho, era alegria sempre. Este é um exemplo que eu guardo comigo. Tem hora que dá vontade de literalmente chutar o balde, né? Mas aí eu paro, analiso, reflito, né, para conter o impulso, a ação, a reação, o pensamento, e procurar extrair daquela situação aprendizado. Toda e qualquer situação em nossas vidas nos traz um aprendizado. Nós não enxergamos, não compreendemos e não entendemos. Mas o que eu falei de adversidades, tribulações, problemas, tudo que surge em nossa vida e que nos tira a paciência, a tranquilidade, são preciosíssimas lições de aprendizado em nossa vida. Preciosíssimas lições de aprendizado em nossa vida. Por isso é que Cristo falou que nós teríamos a aflição até aprendermos. Porque quando aprendermos, a situação continuará vindo e a gente vai estar em paz. Não irá mais ser contaminado por aquela situação, porque já aprendemos, nos fortalecemos através do Evangelho de Cristo, nos fortalecemos, né, no amor de Deus, conseguimos fazer com que o germe do amor brotasse em nós, conseguimos fazer com que as nossas trevas se transformassem em luz. Este é o processo de todos, de toda criatura que vive peregrinando nesse homem, todas elas. E nenhuma delas ficará perdida. Todas se regenerarão. Nós não estamos trabalhando na nossa regeneração? Estamos nos esforçando? Então todos irão fazê-lo. Todos irão fazê-lo. Cada qual no seu tempo. Porque nós vivemos presos ao tempo material. As horas avançam, o tempo avança, a idade avança. Mas esquecemos de que somos imortais e não existe tempo para nós. O tempo é aqui.
neste orbe, a qual a nossa jornada se faz necessária. Retornaremos aqui, quem sabe, porque a fila é grande, de criaturas também querendo se regenerar. Esperamos que nós possamos ter a oportunidade de voltar para continuar trabalhando, contribuir para que outros também venham se regenerar, se transformar. Porque é o que cada um faz, procura ser melhor. Quando a gente compreende exatamente este Evangelho, quando a gente pega os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, as orientações, e começa a refletir sobre ela, começa a refletir sobre a nossa vida, a gente começa então a mudar gradativamente. Não é um estalar de dedo que vai fazer com que a gente mude da água para o vinho, não. É um grande processo de destilação que nós precisamos e que vamos passar. É um grande processo em que Deus irá lapidando-nos como? Através do seu amor, à medida em que a gente compreende esse amor, e é esse amor que vai nos lapidando, nos transformando em criaturas melhores, transformando a nossa existência em uma bênção e fazendo com que outros também possam despertar para transformar a sua vida em uma bênção. A responsabilidade é nossa. Que nós possamos então refletir sobre o Evangelho de Cristo, sobre o que a doutrina espírita nos ensina, e empreendermos esforços, mas empreendermos esforços mesmo, porque o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, somos nós mesmos. Eu não tenho outro adversário que não seja eu mesmo. Sou eu que me saboto. Eu vou fazer, mas não faço. Ah, não, para o ano vai fazer, terminou o ano, olha, 2023 eu vou fazer isso, aquilo outro, já vai terminar o mês, eu não consegui fazer nada. A culpa é do tempo? Não. É que eu não tomei a decisão de fazê-lo. Nosso querido Joaquim me convidou em setembro. Eu estava olhando, em setembro. Ah, não, Joaquim, Rio Doce é muito longe, vou nada. Se fosse aqui na Caxangá é pertinho, mas vou não. É 1 hora de carro para ir, é 1 hora de carro, vou não. Quem é que ia perder todas essas benesses que estão aqui? Eu. Quem é que iria perder a oportunidade de trabalhar? Eu. Então, sou eu que tenho que decidir, ó, faça chuva ou faça sol, mas sou eu que tenho que ir. Se alguém me oferece a oportunidade de trabalhar e de aprender, é mais uma oportunidade de aprender, de ler, de analisar, de refletir, porque o primeiro a ouvir sou eu, está ecoando dentro de mim. Então, é a vida de toda e qualquer criatura, não adianta forçar. Não, mas você tem que ir para o Júlio César, vai de todo jeito. Não adianta. Conversa, diálogo, não, meu filho. Esse meu filho, ele me traz, mas não entra. Não vou obrigá-lo. Não vou obrigá-lo. Ele leva, me traz, onde eu vou.
Hoje eu estou aqui, segunda-feira vou lá no Janda, terça-feira vou lá em Prazeres, já passei a escala para ir. Mas ele prefere ficar no carro lá. Aí de acordo com o tempo ele roda, pega uma viagem, 2 voltas, pronto, está tudo certo. Não vou obrigá-lo a voltar. É como eu digo, olha meu filho, tire um dia da semana, vá para a sua igreja, você não estava indo? Não, mas você tem que tirar um dia. Tem que tirar um dia para ir à sua igreja, para você ir lá, chegar lá, conversar, dialogar. Não sei, você pode conversar e dialogar em casa, não é obrigado você à igreja, mas vá à igreja. Um dia na semana não custa nada. Então o que custa para nós um dia a gente parar e analisar, refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e começarmos então a avaliar de culpar. Aqui eu pisei na bola. Eu falei essa palavra fulano, olha, eu acredito que magoei fulano. Então é isso, são decisões simples que a gente precisa tomar e ter a coragem de chegar lá e dizer, fulano, você me perdoe. Eu falei isso de cabeça quente, esquentado. Se ele te perdoar, terás ganho teu irmão. Mas se ele não te perdoar, o problema é dele. Desde que você tenha ido pedir perdão com o coração cheio de alegria, de júbilo, de amor. E quando você diz, fulano, me perdoe, saiu de si amor. Aí você vai se sentir bem aliviado. É isso. É essa coragem que nós precisamos tomar na nossa vida para que ela se transforme em uma existência abençoada. Abençoada e bendita reencarnação que Deus concede a cada um de seus filhos tem este propósito de que Ele possa transformá-la em bênção em sua vida, que se corrija, que lute bravamente contra si mesmo, que se reconheça equivocado, que se reconheça longe do caminho da verdade e da vida. Primeiro a gente precisa encontrar o caminho. Encontrando o caminho, nós vamos encontrar a verdade e encontraremos a vida. Mas até lá, a gente tem muito trabalho a realizar dentro de cada um de nós. Eu que o diga. É uma luta árdua, é uma queda de braço todos os dias. Mas se eu não trabalhar, quem irá trabalhar? Se eu não lutar contra as minhas imperfeições, contra a minha violência, contra as trevas que ainda habitam em mim, quem irá fazê-lo? Aí, nossos queridos irmãos, só Cristo salva, e é a pura verdade. Mas não é Ele que virá e colocará uma varinha de condão a partir de hoje, Jair, se você é um espírito de luz. Não. A cada despertar de um novo dia, Ele está nos perguntando: o que queres que te faça? E a gente continua a responder: que eu veja, Senhor. Então, Jailson, tira a trava que está em teus olhos e tu verás. Mas o colírio que irá tirar as travas dos olhos é o amor, o respeito,
a compreensão, o carinho, o sentir a presença de Cristo em nossas vidas. Porque se nós não dermos ouvido ao seu clamor, se nós continuarmos fazendo ouvido de mercador, não conseguiremos transformar a nossa existência em um abençoado período. Porque só o amor transforma toda e qualquer criatura. E é isso que nós precisamos trabalhar no íntimo de cada um de nós. Reconhecer que é o maior irmão que nós temos, que construiu esse homem, que governa este homem e que veio para que nós pudéssemos encontrar o norte, o rumo em nossas vidas. Quando o Senhor Kardec então recebeu todas aquelas comunicações, ótimo, maravilhoso, extraordinário, tudo isso que vocês estão me passando, mas quem eu vou tomar como referência neste mundo? Porque os ensinamentos dos Espíritos vieram maravilhosos, mas nós, criaturas que estamos aqui, eu preciso ter um referencial. Meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência, mas quem é o referencial que eu preciso tomar para me transformar em uma nova criatura? E a resposta é a resposta mais simples e mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Por isso que ele afirmou categoricamente que é o caminho, a verdade e a vida, e fez uma promessa extraordinária e maravilhosa para todos nós: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, se ele prometeu, ele está cumprindo. Nós é que não tivemos ainda a coragem de segurar a sua mão e transformar a nossa vida em bênção. Porque, como eu disse no começo, Deus, nosso Pai, conta com cada um de nós para a construção do reino de amor, de justiça, de bondade, de caridade, de fraternidade em nós, e ajudar a outros a despertarem também para construir. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a ver o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e do poeta alemão Hermann. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor.
mas queremos agradecer, acima de tudo, a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Senhor Jair, a gente é que agradece. Todos nós ficamos aqui felizes com a sua fala, com todos os seus ensinamentos, e que nós possamos seguir Jesus, como o Senhor falou, e sairmos daqui regocijados, porque foi a mais pura das verdades. Caiu mesmo na minha carapuça muitas coisas que o Senhor falou, viu? E vamos agora o livrinho que vai ser doado. É a primeira prece da Joaquim. O livro velhinho. Não, é esse. Falta o caderno. Ô Belinho, você pode dizer aí o número? De 1 ao número 16. Qual é? Escolha um. 13. Deixa eu dizer só um pouquinho desse livro. Esse livro é maravilhoso, porque quando vão fazer o Evangelho do Lar, você só abrir assim, ó, aí cai aquela lição que a gente está precisando. Maravilhoso o livro. Torres Pastoril. Já bateu a foto? Ele vai bater a foto. Já tirou a foto ali já. Já bateu a foto.